Segunda-feira, dia 18 de maio de 2026. Nós os saudamos com a bendita paz de Cristo Jesus. Amém. Mais um dia, Amém. mais uma semana de trabalho iniciando, e nós estamos aqui gravando no final da noite de domingo, para enviar para os irmãos ainda de madrugada. Que a graça do Senhor esteja sobre todos vós. A alegria do Espírito Santo, que é indispensável na nossa vida, possamos ser dignos da presença constante do Espírito Santo na nossa vida. Nós agradecemos a todos que nos ouvem, nos acompanham todos esses dias, esse tempo já ouvindo as mensagens. Sempre não temos nada de melhor para oferecer para os irmãos do que isso que nós estamos oferecendo. Não sabemos mais nada, a não ser apontar o caminho da glória e manter essa família Cristo em vós, esperança da glória, sempre informados pelas mensagens singelas do Santo Evangelho de Cristo. Seja muito bem-vindo e sempre abençoado. Agradecemos os inscritos, os não inscritos também pedimos que faça a sua inscrição e também continue fazendo teus comentários. Aqueles que compartilham, nós agradecemos muito. Compartilhe o áudio, ou seja, o vídeo, como vocês recebem aqui de nós. Não fracione, sempre compartilhe inteiro. Nós não pedimos nada em troca aqui, irmãos. Simplesmente choramos com os que choram. Verdade. E nos alegramos com os que se alegram, orando uns pelos outros e nos respeitando um ao outro em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos. Eu tenho um convite a fazer para os que habitam aqui na região de Itajaí, para nesta noite de segunda-feira, dia 18, participar de um culto conosco. Vem nos visitar o nosso querido irmão, pastor Ademar Alves Lacerda, o titular da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Vai estar aqui na cidade de Itajaí, nesta segunda-feira, a partir das 19 horas, num culto conosco. Vai lá ouvir a singela mensagem do Evangelho, na simplicidade também, e oração em teu favor. Seja muito bem-vindo. Rua João Ladislau Tabalipa, 185, é na região portuária, quase no centro da cidade de Itajaí. Queridos irmãos, nós temos observado, porque o crente em Jesus, ele precisa ser um observador. O que o Senhor Jesus chamou de vigilante. Nós precisamos vigiar, olhar, orar e vigiar, olhar tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos essa percepção das coisas, porque o Espírito Santo sempre está atuando em nós, olhando e sabendo que o Senhor Jesus vai voltar a qualquer momento, não é? Alguém disse para mim, ou comentou nos comentários, irmão, fala mais no arrebatamento da igreja. Irmãos, eu estou falando todos os dias no arrebatamento da igreja, no estar preparado para esse evento. É o que deve mais preocupar a igreja nesses dias. É essa mudança para um outro, se fosse para um país daqui, mas para um reino celestial. Tudo que foi criado aqui é para destruição, mas aquele é eterno. Jesus, no capítulo 24 do Santo Evangelho de Mateus, versículo 11 ao 14, ele diz: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Palavras de Jesus. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Esse é um grande sinal, meu irmão. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha o mistério aqui. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14.
e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Começamos, irmãos, meditar nessa escritura para este dia de hoje, dia 18 de maio de 2026, para nunca mais esquecer. Se tu tens esquecido, volte a te lembrar das palavras do Mestre. Nunca falhou. Ele disse: vai passar o céu, passa a terra, isso que nós vimos aqui, tudo isso aqui vai passar, mas as minhas palavras não hão de passar, jamais. Tudo que foi prometido aconteceu. A primeira vinda, quando ele veio, nasceu o menino, viveu aqui como um homem, 100% homem, mas ali também estava 100% Deus, o Messias prometido. Deu a vida por nós, primeiro plantou a igreja, instruiu os discípulos, sofreu aqui, foi tentado pelo diabo até as últimas, quase as últimas consequências, mas ele não se deixou vencer. Venceu pelo que está escrito. Enfrentou a morte, ressuscitou, deixou conosco o seu Espírito, deixou tudo pronto. Para nós não falta nada, nada, nada. Tudo pronto, cumpriu com tudo que ele prometeu. Será que ele vai falhar agora, prometendo de voltar a buscar o seu povo e não vai voltar? Para o reino que ele preparou desde antes da fundação do mundo, a cidade celestial. Irmãos, e nós temos vendo esses sinais aqui, já faz muito tempo. Nós, mesmo velhos, pertencemos a essa geração. E o Senhor tem conservado nós com vida. Essa geração que hoje parece que não está mais atenta à voz do Espírito como as demais gerações que já se foram. Mas nós estamos por aqui ainda. E o Senhor vai fazendo no nosso lugar surgir outros. Se Jesus não voltar enquanto estivermos vivos, vamos para a sepultura aguardar a ressurreição. Mas o Senhor levantará outros. A igreja do Senhor nunca ficará sem a palavra, sem quem profetize a palavra. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso nós vimos. Hoje, com toda facilidade, eles aparecem. Doutrinas diferentes. E outros irmãos, a grande maioria saiu de um meio que vivia a palavra, ouviram a palavra, mas não suportaram mais a sã doutrina e passaram agora a ser disseminadores, anunciadores de falsas doutrinas, de um jeito mais fácil de servir a Deus, que o Senhor não exige nada de nós. Meu querido irmão, na nossa perseverança como homens e mulheres de Deus, nós ganharemos a nossa alma. Versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. É o que nós temos vendo, irmãos. Cadê aqueles cultos fervorosos do povo pentecostal que se reunia? A gente se lembra, nós nos lembramos, de um povo que cantava de mãos levantadas, de orava em voz alta, glorificava e exaltava o Senhor, faziam diferença nas ruas aonde andavam, cantavam louvando o Senhor, vinham para casa cantando, iam cantando, e tinham o desejo que chegasse o dia do culto para estar lá outra vez, glorificando o Senhor. Isso está esfriando. A gente prega hoje, irmãos, não é como o ano passado, que o povo recebia a palavra com toda alegria, glorificava a Deus. Às vezes no meio da mensagem alguém vinha para frente pedindo socorro e queria aceitar Jesus, pedindo misericórdia. Isso está muito raro para acontecer. Onde estão os homens e mulheres cheios do Espírito Santo?
cheio da glória de Deus. Hoje se busca informações para pregar ou subsídios para pregar, até na inteligência artificial que está aí. Quando o Senhor deu a inteligência dele para nós, deu isso que é natural para nós pregar a palavra, para nós sentir a presença dele. Uma ferramenta que o diabo não sabe usar. Não, mas ele entregou para os santos usarem essa ferramenta de informações através do Espírito Santo de Deus. Versículo de número 13, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso aqui é indiscutível, meu irmão. Não pense que foi salvo uma vez, salvo para sempre. Não. É aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavras do Senhor Jesus. Em versículo de número 14, a Esther já vai falar: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu creio, irmãos, que este evangelho o mundo todo já ouviu. Falta um pouquinho de tempo para que tudo se cumpra e o Senhor volte buscar o seu povo. Enquanto isso, nós, servos dele, continuamos anunciando, dizendo com todo o amor do céu, com todo o amor que o Espírito Santo possa agir com a nossa vida e dentro desse amor, para conquistar a tua alma, para conquistar a tua atenção, chamar a tua atenção, chamar a minha atenção, para que nós possamos estar prontos para esse glorioso e santo dia. Na nossa perseverança, como nós devemos ser perseverantes. Irmãos, eu podia ficar aqui escutando até da hora. Essa palavra tão dita na hora certa, no momento certo, porque o fim está chegando. Irmãos, lá para a igreja de Filadélfia, Jesus mandou que João escrevesse assim: tu fosse perseverante, tu guardasse a minha palavra, então eu te guardarei da hora da tentação. Não é na hora, não é no meio da tentação. Ele vai arrebatar a sua igreja antes de chegar aqueles dias terríveis, quando o anticristo vai governar. Ele vai nos tirar daqui e vai levar para esse lugar tão glorioso. Irmãos, eu estou falando em perseverança, eu estou esperando há muito tempo, irmãos. Porque Deus me mostrou. Se fosse outro que tivesse me falado, eu ia dizer não é verdade. Faz tanto tempo. Mas Deus mostrou para mim, eu tenho certeza que foi Deus que mostrou para mim. Quando meu filho mais novo tinha 14 anos e hoje ele está com 45, Deus mostrou que ele ia usar ele poderosamente para falar a palavra vinda direto do céu. E até hoje ainda não aconteceu, mas eu estou esperando, eu estou perseverante. Às vezes eu digo assim: filho, não deixa o tempo passar, não deixa o tempo passar, mas eu sei que o tempo de Deus vai chegar e o Espírito Santo vai acordá-lo. Em nome de Jesus, seja perseverante, irmão, seja perseverante. Amados irmãos, talvez alguém pense, até deixe de nós ouvir, porque nós somos muito insistentes nesse quesito de estarmos preparados para o dia do Senhor. Mas esse é o papel fundamental do Evangelho, irmãos. Uma vez que nós entramos no caminho, nós não podemos voltar do caminho, ou desviar-nos do caminho, sair do caminho, dormir no caminho, mas nós precisamos andar. Como disse o profeta Isaías, profetizando, disse: esse é o caminho, andai por ele, não te desvie para a esquerda e nem à direita. E por trás ele ouvia essa voz, por trás dele. É assim que nós ouvimos, irmãos. Não tem jeito de nos calar. Eu quero pregar outras coisas para vocês, mas não tem jeito.
É essa perseverança, a palavra da perseverança, da salvação. O Senhor nosso Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos encontrem a vida eterna. Tem lugar para todos nós. Não perca aquilo que você já ganhou. Não volte atrás. Simplesmente assim. Isso é uma palavra que fala comigo todo dia também, irmãos. A minha perseverança. Eu estava no culto ontem à noite, domingo, ainda orando, dizendo: Senhor, se não fosse o Espírito Santo aqui orando comigo, no início do culto, a oração de joelhos, Senhor, eu não tinha nem coragem de olhar no teu rosto, mas tu deixaste o teu Espírito, o meu companheiro que me leva e diz: olha para ele, que nele está a solução de todas as coisas. Quando nós não sabemos orar, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, o Espírito Santo ora por nós com gemidos. Ele não geme por ele, geme por nós. Temos tudo isso pronto, irmãos. Como é que nós vamos voltar atrás? O fim vem e o fim chegou. Verdade. Está aí, meu irmão. Prepara-te, ó homem, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Deus. Querido Pai Celestial, no nome precioso de Jesus, teu Filho, o nosso amado Salvador, nós te pedimos mais uma vez em favor dos nossos queridos irmãos e irmãs, aonde eles estiverem, Pai, em qualquer lugar desse mundo, que eles entendem a nossa língua. Pai querido, ajuda eles a serem perseverantes, meu Deus, numa vida de santificação diante do mundo, não dando crédito aos falsos profetas, Pai, aqueles que estão enganando o povo, dizendo que não é assim. Querido Deus, nós entendemos a tua palavra e ela diz, e o Espírito Santo faz nós entender que é assim como nós entendemos desde o princípio. Querido Deus, ajuda o teu povo, os teus filhos em toda a terra. Tu vais voltar. Sim, Pai. Existe também um lugar de condenação para tu lançar lá todo aquele que desobedecer a tua palavra. Mas existe o céu da glória. Sim, Pai, Cristo em nós, esperança da glória. É para esta glória eterna, Senhor, que nós queremos chegar. É lá que nós queremos chegar. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Amados irmãos, querendo o Senhor, amanhã a gente volta a estar juntos mais uma vez. Fiquem firmes na fé. Não volte atrás, mas siga adiante.